reflexão com o seguinte título: Dois pregadores falaram. Quem estava com a verdade? E diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. A tentação de Jesus, o título. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Reflexão com o seguinte título: Dois pregadores falaram. Vamos ao desenrolar desta reflexão. Dois pregadores falaram, mas só um estava com a verdade. A Bíblia diz que só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Então só um estava com a verdade, porque o Espírito Santo estava sobre Jesus, confirmado pelo próprio João Batista quando batizou Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, que é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado esse período todo, teve fome. Nisso que ele tem fome, chega até a ele, quem? Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador, que é o diabo, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Irmão, se você for olhar pelo detalhe da palavra, o diabo estava começando a esboçar passagem bíblica do Antigo Testamento para tentar contra Jesus. Aí Jesus disse assim: Ele, porém, lhe disse, que foi Jesus, disse assim: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe de onde que saíram esses versículos? Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo não desiste. Aí no versículo 5 diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a respeito, tomar-te na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Olha aí, irmão. O diabo tirou uma passagem do livro do Salmo 91, ou o diabo de novo expressando a Bíblia. Do Salmo 91, para poder tentar Jesus, usando a própria palavra de Deus para poder tentar Jesus. Aí Jesus pega uma passagem bíblica no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, dizendo assim, olha o que Jesus disse. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo querendo ou não querendo. O nosso Deus também ainda é Deus dele. O diabo fazer qualquer coisa tem que passar pelo crivo de Deus. Tem que passar pela revista de Deus. Nada passa ou nada acontece sem antes a permissão de Deus.